O verdadeiro sentido da Páscoa, um poema de Maria Marlene. Que a Páscoa traga momentos de reflexão, de sondagem, de discernimento, de quebrar barreiras, de banir da alma os torpes sentimentos. Que a Páscoa não seja só comércio, só comidas e bebidas, só coelhinhos e chocolates, mas que haja nas famílias paz, harmonia e união. Que todos reconheçam o sentido da ressurreição e que Jesus Cristo ressurreto seja real, seja constante em cada coração. Que nessa Páscoa a essência divina renasça em cada vida, da criança e do jovem, do adulto e do ancião, do abastado e do pobre, das raças, tribos e nações. Enfim, de toda a humanidade, trazendo chuvas de bênção, bênção de prosperidade, de mansidão, de temperança, de saúde e de tranquilidade, de fé, amor e esperança. Que Jesus, o real sentido da Páscoa, tenha permissão para fazer em sua vida, em minha vida, uma importante mudança. Feliz Páscoa, que Cristo renasça no seu coração. Desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti.
noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos aí, aqueles amigos também que estão ouvindo. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Então, reserve esse tempo aí na sua casa, onde você estiver, para louvar a Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos crer na palavra de Deus e confiar em Deus, que tudo está entregue em tuas mãos e Ele está no controle de todas as nossas vidas. Então, louve a Ele, independente da situação que você esteja. Em nome de Jesus, nós temos muito a agradecer a Deus. Então, louve a Ele. Nós vamos começar esse culto. Vocês aí, nós aqui, nós vamos louvar, em nome de Jesus. Essa música fala: Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos lá? Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei. Quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Oh, 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 oh.
Nosso Deus de paz, vivemos nossa vida em Ti, confiando em Ti, em todas as promessas. Tu és fiel conosco. Amém? Confiamos em Ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio, libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu amigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Eu posso confiar. Confio em Ti, eu 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 confio em Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que fala essa canção. Ele é o nosso pastor, Ele nos guia pelos caminhos dEle. Então confia no Senhor, entregue os seus caminhos no Senhor e apenas descanse nos seus braços. Em nome de Jesus, vá. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor. Estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Estás comigo, tu és meu pastor. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Ele está comigo. Não há o que temer. Amém. Creia nessa palavra. Ele está contigo e não temos o que temer. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio
estar na presença de Deus para mais um culto. É um privilégio poder falar aos irmãos nesta noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, ainda que à distância. Especialmente numa data tão singular como esta, porque hoje a cristandade celebra a Páscoa. Nós celebramos o domingo da ressurreição, o dia em que o Senhor Jesus deixou o sepulcro vazio e saiu para anunciar aos seus discípulos o início de um novo tempo, de uma nova aliança. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19, do verso 23 a 27. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, de 23 a 27. E acompanhe a leitura da palavra de Deus, leia a palavra de Deus juntamente comigo. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua maravilhosa palavra. A ressurreição de Jesus Cristo foi o ápice da história da salvação dos homens. O apóstolo Paulo entendia a ressurreição de Cristo como um fato tão importante que afirmou o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. E mais do que isso, os evangelhos que narram os feitos e os ensinos de Jesus terminam suas narrativas descrevendo aquele dia tão importante da história, o dia da ressurreição de Cristo. Irmãos, todos os escritos do Novo Testamento fazem menção do evento da ressurreição por causa da sua importância no plano de salvação dos homens que se originou no coração de Deus desde a eternidade. Sim, a ressurreição de Jesus Cristo era a parte principal do projeto salvífico de Deus. E isso fica claro nas palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Provavelmente Jó não tinha conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus já anunciava através da sua boca aquilo que estava no coração do próprio Deus. E Jó vai continuar essas palavras dizendo: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. O que Jó não sabia é que a sua declaração de fé seria sim registrada num livro. Você conhece a história de Jó, um homem que perdeu tudo, que estava sentado nas cinzas, que estava diante da morte. E por que você conhece a história desse servo de Deus? Porque suas palavras foram escritas, registradas no livro sagrado, nas Escrituras, na Bíblia. O Redentor se apresentou para Jó e o levantou do pó e o reergueu. E ele, Jó, viu a Deus com os próprios olhos e o contemplou em vida. Por isso o próprio Jó vai fazer uma outra declaração dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus usou aquele homem caído para profetizar um evento que se tornaria real centenas de anos mais tarde, nos arredores de uma cidade da Palestina. Um sepulcro vazio se tornaria a maior prova do que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Nesta noite de Páscoa, ainda que rodeados de tantas dificuldades como esta que nós estamos vivendo, eu te convido a crer no Redentor que restaurou a vida de Jó. A declaração de vitória de Jó foi a seguinte: o meu Redentor vive. E o Espírito Santo de Deus te convida para fazer a mesma declaração de Jó. Declare hoje no seu coração: o meu Redentor vive.
o meu Redentor está vivo. Queridos, o meu Redentor vive porque me ama. O meu Redentor vive porque me ama. Sim, amados, Jesus ressuscitou por amor. Jó estava doente, coberto de feridas. Os seus amigos não foram capazes de amá-lo. A sua esposa não foi capaz de amá-lo. Eles foram até ele para julgá-lo. Eles foram até ele para lançar em seu rosto suas faltas, para acusá-lo dos seus pecados. Mas Jó, ele busca socorro no seu Redentor. Jó se refere a Deus como seu Redentor. Somente o seu Redentor poderia livrá-lo daquelas acusações e de toda aquela situação. A palavra Redentor também pode ser entendida como mediador. E mediador é aquele que serve de intermediário, de ponte entre o acusado e os acusadores. Porque Jó, amados, ele não tinha argumentos contra as acusações que eram levantadas contra ele. Porque apesar de ele ter procurado viver uma vida digna, viver uma vida de forma justa e correta, ele reconhece que a sua natureza era pecadora. Por isso Jó, em muitos momentos, no seu livro, nas suas palavras, vai reconhecer a sua condição de culpado. E ele reconhece a sua condição de culpado, principalmente quando olha para a grandeza e para a santidade de Deus. Mas diante dos seus acusadores, ele busca o seu Redentor. E o Redentor é diferente daqueles amigos. Os amigos acusam, enquanto o Redentor simplesmente ama o acusado. Os amigos cobram, enquanto que o Redentor é um mediador que se coloca como ponte entre o acusado e o seu acusador. Na Bíblia nós temos a história de uma mulher que foi pega em adultério e foi levada para o meio da praça para ser apedrejada pelos seus acusadores. A história diz que um homem chamado Jesus se coloca entre os acusadores e aquela mulher. E Jesus então a defende e a livra de uma morte terrível. Essa história está no Evangelho de João, no capítulo 8. E essa história revela o motivo pelo qual Jesus se fez mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que todos os acusadores daquela mulher, desde os mais jovens até os mais velhos, se foram. E ele então, Jesus, se levanta, depois que todos os acusadores se foram, ele se levanta e faz uma pergunta à mulher: aonde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E a mulher responde: não, Senhor. E então Jesus diz: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Ali estava o mediador que ama. Ali estava o Redentor que ama. Por isso, eu afirmo a você nesta noite que foi por amor que Jesus aceitou a missão de ser o Redentor dos homens. Por isso eu digo para você nesta noite que Jesus é o meu Redentor porque me ama. E é por isso, e a Bíblia vai confirmar essa ideia, especialmente lá em João capítulo 3, quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o verso 17 do capítulo 3 de João vai além. E o verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o papel de Jesus. Jesus é o Redentor e ele é Redentor porque ama. Porque ama. Enquanto os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, o acusavam e o condenavam, Deus, o Redentor, amava Jó. O Redentor vive porque ama, amados.
E se você for ler a história de Jó, você vai ver que o próprio Satanás, depois de rodear a terra, numa conversa com Deus, acusa Jó, dizendo: teste ele, coloque ele sobre prova, para ver se ele não é falho, para ver se ele não é fraco. Mas Deus ama Jó, o tempo todo Deus ama Jó. O Redentor vive porque ama, meu irmão. Foi por amor que Jesus desceu e habitou entre nós. Foi por amor que Jesus subiu na cruz e se deixou morrer. Mas acima de tudo, foi por amor que Jesus ressuscitou e vivo está. Tudo por amor, porque te ama, porque me ama e porque nos ama. Foi por isso que Jesus ressuscitou, saiu daquele túmulo, deixou aquele túmulo vazio e anunciou um novo tempo, tudo por amor. Por isso o Espírito Santo de Deus te convida mais uma vez a declarar: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive porque me ama. O meu Redentor vive porque Deus é fiel. Porque me ama, mas porque Deus é fiel. Os evangelhos nos contam que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, deixando então para trás um sepulcro vazio. Mas antes que aquela cruz fosse levantada, antes que o meu Jesus fosse coroado com espinhos, a promessa da ressurreição já havia sido anunciada pelos profetas. A Bíblia, em Lucas 24, diz que 2 discípulos voltavam para Emaús e no caminho Jesus os encontrou. E depois de uma longa conversa, os discípulos reconheceram que aquele que andara com eles era o próprio Cristo ressuscitado. Mas o interessante desta história foi uma fala de Jesus lá no verso 25 a 27. Quando Jesus, vendo a incredulidade daqueles discípulos, diz: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, o nascimento, a missão, a morte e a ressurreição de Cristo foram anunciadas pelas Escrituras. Profetas como Oséias, Jeremias, Zacarias, Miqueias, Isaías e até Davi. Esses homens falaram, usados pelo Espírito Santo de Deus, sobre o Messias que viria, sobre o seu nascimento, sobre a sua obra, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou por amor, mas nós podemos afirmar também que a ressurreição de Cristo é o cumprimento das profecias. A ressurreição de Cristo é fruto de um Deus que é fiel à sua palavra. Jesus ressuscitou porque Deus é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. Assim como a chuva que cai do céu não volta antes de cumprir o seu papel, a sua missão de regar a terra e de fazer brotar a semente, assim também o nosso Deus não descansa enquanto não cumprir aquilo que com a sua boca profetizou no coração dos homens, no coração dos profetas. A vida de Jó foi transformada, amados. Sua esperança foi renovada quando ele descobriu o quanto Deus é fiel à sua própria palavra. O meu Redentor vive porque me ama, mas o meu Redentor vive porque Deus é fiel em fazer valer cada palavra que sai da sua boca. Deus prometeu que o Messias viria ao mundo e Jesus nasceu. Deus prometeu que o Messias iria libertar os cativos e em Jesus nós somos livres. Deus anunciou a morte do seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados e assim se fez, fomos justificados em Cristo Jesus.
Mas Deus prometeu que Jesus Cristo iria ressurgir dos mortos, e Ele ressurgiu para que um dia nós também possamos habitar com Ele, ressurretos juntos do Pai. Deus não prometeu que iria nos livrar da morte ou da perseguição, mas Ele prometeu que aqueles que creem no Seu Filho Jesus seriam consolados em meio às lutas e ressuscitariam com Ele e herdariam um lugar ao seu lado na terra celestial. E assim Deus fez, e assim Deus está fazendo, e assim Deus continuará realizando. Por isso, meus irmãos, em tempos de dificuldades e de escassez, em tempos de provações e até mesmo diante da morte, confiemos na fidelidade de Deus. Deus sempre será fiel às suas promessas e sempre será fiel à sua palavra. Se Deus falou, então assim será, amados. Se Deus prometeu, então Ele vai cumprir. E é por isso que nós podemos nesta noite declarar em alto e bom som: o meu Redentor vive. E Ele vive porque Deus é fiel. E cada palavra que saiu da boca do meu Redentor Jesus se cumprirá, porque Ele é fiel. E por fim, o meu Redentor vive, porque Deus tem poder. O meu Redentor vive porque me ama. O meu Redentor vive porque Deus é fiel à sua palavra. E o meu Redentor vive porque Deus tem poder. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas aos Efésios, no capítulo 1, verso 19 a 21, diz o seguinte: oro a fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Paulo, aqui em Efésios, reconhece que por trás da ressurreição de Cristo existe um poder incomparável. O poder que Deus exerceu em Cristo para o ressuscitar dos mortos e conceder a Ele toda a autoridade e domínio é realmente um poder de grandeza insuperável. O próprio Jó reconhece esse poder quando diz assim, lá em Jó 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Primeiro Jó declara, o meu Redentor vive. E depois ele vai dizer, eu sei que tudo podes. O meu Redentor vive porque o Senhor tudo pode. E nenhum dos planos do meu Senhor pode ser frustrado. A ressurreição de Cristo, então, amados, é uma prova incontestável do quão grande é o poder do nosso Deus. Eu quero dizer para você que eventos maravilhosos, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, o maná que alimentou milhares do povo de Deus no deserto, todos esses eventos que para nós são maravilhosos se tornam em nada diante da grande ação de Deus na vida de Jesus Cristo, diante da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi a maior demonstração da incomparável força e poder do nosso Deus. Um Deus que ressuscitou Jesus Cristo da forma como Deus fez, é um Deus que pode tudo, absolutamente tudo. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Ele encontrou os seus discípulos trancados e com medo. E Jesus entra dentro daquela casa, dentro daquele quarto e fala aos seus discípulos, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. Lucas capítulo 24. Os discípulos, eles viram a ressurreição de Lázaro, você sabe disso.
Os discípulos presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, mas aquele que estava diante deles era completamente diferente. A ressurreição de Cristo foi absolutamente diferente da ressurreição de Lázaro, por exemplo. O seu corpo, o corpo de Jesus Cristo, foi glorificado por causa do poder da ressurreição. O que Deus fez em Cristo, Ele não fez em mais ninguém antes de Cristo. Não era um corpo comum e também não era apenas um espírito. Era um corpo glorificado que subiu aos céus à vista de muitos. E Atos capítulo 1 diz que aquele mesmo corpo que subiu ao céu vai voltar da mesma forma como o viram subir. Esse, amados, é um dos motivos pelo qual o nome de Jesus não se compara a nenhum outro nome, na terra, embaixo da terra ou no céu. Ao seu nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Anjos no céu e demônios na terra se admiraram e se dobraram na hora da ressurreição, porque eles viram que ali estava todo o poder de Deus. Naquele dia, quando o diabo viu aquele poder, aquela ação de Deus, naquele dia, o diabo viu que estava derrotado e ele sabe que está derrotado, porque ele viu a grandeza do poder de Deus. Por outro lado do céu, os anjos cantaram, glorificaram e celebraram, porque eles também sabiam que tudo estava nas mãos de um Deus que tem um poder incomparável. A morte é forte, mas a ressurreição de Jesus mostrou que o poder de Deus supera a morte, porque o poder de Deus é imensurável. Ele venceu a morte, por isso o poder que opera em nós é mais forte do que a morte. É um poder de vida, uma vida que é tão maravilhosa que não se limita a essa existência, mas se estende por toda a eternidade. E foi por isso que o próprio Jesus ensinou que a morte para aqueles que nele creem é apenas um sono que termina para um despertar para a eternidade. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo irá nos sustentar nesta vida com esperança e graça e também irá nos manter vivos por toda a eternidade. Amém? Todo cristão sabe que Jesus morreu, todo cristão sabe que Jesus ressuscitou, mas poucos sabem da grandeza do poder que é liberado sobre sua vida por causa da ressurreição. Sim, meu irmão, porque Cristo ressuscitou, o poder de Deus foi liberado sobre sua vida. Deus cuida de você com todo esse poder, com toda esta graça. Deus, Ele pode agir nas nossas vidas na mesma medida de poder, com a mesma atuação da sua poderosa força, na mesma grandeza com que agiu na ressurreição de Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que fez Jesus vencer a morte opera também na minha vida e opera na sua vida e vai operar na vida de todo aquele que crê, amado. Na vida dos que creem. Essa é a promessa de Deus para nós. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Cristo Jesus. A paz, a alegria, a esperança no nome de Jesus Cristo. Existe cura, existe restauração por meio de Jesus Cristo. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele cujo poder venceu a morte e ressuscitou. Então, meu irmão, crer na ressurreição é crer no poder de Deus. E é por isso que todos os cristãos
no meio de suas batalhas, no meio das suas lutas, no meio das suas tribulações. Você que está vivendo dias difíceis, e eu posso entender isso. Olha, meu irmão, no meio das nossas batalhas, nós devemos levantar a bandeira de Cristo e declarar aquilo que Jó declarou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Liberte-se do medo, liberte-se da desesperança, creia na ressurreição e experimente vida em Jesus. Sim, você que está abatido, você que está sentado em cinzas, como Jó esteve no passado, declare agora: o meu Redentor vive, e tome posse desta bênção. Olhe para o Cristo ressurreto e experimente o amor de Deus. Olhe para o Cristo ressurreto e confie na fidelidade do Senhor. Olhe para o Cristo ressurreto e sinta o poder de Deus na sua vida. O mesmo Deus que operou na vida de Jesus, opera nas nossas vidas hoje. Ele opera na vida daqueles que creem, e essa é a promessa. Que Deus te abençoe, que você tome posse desta palavra nesta noite e que você aprenda, receba da bênção e do cuidado de Deus. Em nome de Jesus. Quer orar comigo? Bondoso Deus, querido Pai, amado Senhor, é bom estar na Tua presença e é bom ouvir a Tua palavra. Palavra maravilhosa ao nosso coração nesta noite. Palavra, ó Deus, que nos desafia a declarar: o meu Redentor vive. Palavra, ó Deus, que me faz lembrar de que o meu Cristo ressuscitou, e ressuscitou porque me ama, ressuscitou porque cumpre a sua palavra, ressuscitou porque nele há poder, ó Deus. E nesta noite, Senhor, nós queremos depositar toda a nossa fé neste Cristo ressurreto e queremos, ó Deus amado, crer que Ele operará e vai operar nas nossas vidas de forma graciosa, poderosa e maravilhosa. Visita, Deus, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão caídos, e levanta-os em nome de Jesus. Visita, ó Pai amado, nosso irmão Nelson, a nossa irmã Jovina, ó Deus, ali naquela condição em que eles estão, e derrame sobre eles do Teu cuidado. E abençoa, Deus, todos os que estão agora, nesse momento, sofrendo, Deus amado, por conta desta enfermidade do Covid-19. Em nome de Jesus, Pai, opera com graça e os livra. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém, amém. Vamos continuar louvando a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, que isso possa ser uma realidade na sua vida, onde você estiver. Independente da situação que nós estamos passando, de afastamento, de distanciamento, mas que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Deus e das coisas de Deus. Então, em nome de Jesus, não deixe essas circunstâncias da vida te afastar do amor de Deus. Adore a Ele em espírito e em verdade. 3, 4. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor,
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez para te adorar, pra te louvar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por participar de mais um culto de louvor e de adoração a Ti, ó Deus. Que tudo que foi feito aqui possa ser feito somente para Teu louvor, para Tua graça, para Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, entrega a vida de cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, abençoa nossas vidas,
Abençoa a vida dessa igreja. Abençoa a vida de todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo, ó Pai. Em nome de Jesus. Fala através das canções com eles, Pai. Fala através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre esse país, Pai. E sobre o mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas em nome de Jesus, cremos na Tua palavra, em que diz que o Senhor é fiel para aqueles que te amam, Pai. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Chegamos ao final de mais um culto e nós queremos agradecer de coração a sua presença, agradecer a você que acompanhou este culto, que esteve orando conosco, que esteve também ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana rica e abençoada no nome de Jesus. E tenha esperança, não tenha medo, tenha esperança, creia que Deus vai operar de forma maravilhosa na nossa nação, no nosso país. Nós precisamos ter essa esperança, porque nós somos filhos do Deus que nos ama, do Deus que é fiel nas suas promessas e do Deus que, acima de tudo, tem poder para fazer tudo o que Ele deseja verdadeiramente acontecer. Creia nisso e tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos os teus filhos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.